Na aula passada, nós estávamos falando sobre a origem da vida, né? Aí a gente estava falando de quê? A gente falou das teorias da origem da vida, né? A gente falou lá da teoria da abiogênese, que é aquela teoria que eles acreditavam que um ser vivo poderia surgir da matéria bruta. A gente falou da teoria da biogênese, né? Que fala que um ser vivo só pode surgir a partir de outro pré-existente. Galera, Gente, eu achei que o meu tinha travado. eu aqui pensando que o trem tá tudo travado. Eu também, a professora só dá aula. Acho que sim. Saiu. Gente, todo mundo saiu da aula? Eu não. Será que é pra sair? Tá travando mesmo. Eu não tô vendo, só 6 pessoas na aula. De 6 pessoas. Gente, a energia de vocês caiu aí também, porque, nossa, eu fiquei preocupada. Quem cai pôr na energia não caiu, não. Mornop também não. Ainda não. Aqui em Nova Zelândia também não caiu, não. Ainda não, né? Será que acabou a energia da professora também? Provavelmente. Ai, gente, a energia daí de Pará acabou, foi que vocês tinham falado? Que eu não tava trabalhando aqui. Sim. Ah, tá. Então, provavelmente, na hora que a energia voltou, a internet não voltou, porque demora a voltar. Pelo menos
Mas aqui. Aqui a minha acabou a energia e quando voltou já voltou a internet normal. Vocês conversam bastante, né? Professora, caiu aí também? Eu acho que ela não tá na aula não, Eduarda. Ah, tá. Certo, lá não deve ter voltado ainda. Acabou a energia de vocês também? É lógico, né, professora? Se cair, não tem que cair em todo mundo. Nossa senhora, que canseira, né? Aqui não. Não, Aqui não caiu, não, professora. não, a Ficamos minha caiu, a minha as 11 energia. pessoas aqui procurando a senhora. Não, minha energia caiu. E aí sumiu aqui, travou Minha tudo. energia caiu também. Aí até que a Minha energia inter- voltou, mas aí o sinal da internet não aparecia de jeito nenhum. Eu faço, não, canseira, né? Fazer o quê? Mas é assim mesmo. Vamos continuar então, antes que acabe de novo. Acho que parou de compartilhar, né? Porque a gente saiu. Deixa eu colocar para compartilhar novamente. Peraí. Então, de repente, a professora sumiu. Meninas, então Professora, eu vamos. fiquei desesperada aqui. Pensei, nossa, só a minha que acabou, meu Deus. Não, pois é, eu também fiquei pensando, será que só comigo que acabou também? É ruim, né? Que aí eu mandei mensagem, mas aí não adianta nada, eu não tenho dados móveis, aí mandei mensagem no grupo, mas o que vai adiantar, né? Eu falei, agora esperar, não tem o que fazer. Aqui no meu celular mesmo a energia, a
Até agora nem conectou ainda com a internet. Mas fazer o quê? Meninos, olha só. Então, a gente estava falando, né? Estava revendo o que a gente falou na outra aula. Aí, uma outra coisa que a gente falou é que eles tentavam, então, descobrir a origem da vida, como surgiu o primeiro ser vivo. Então, a hipótese mais aceita é a hipótese de Oparin e Haldane, né? Que eles acreditavam que compostos orgânicos, moléculas orgânicas, como aminoácidos, proteínas, teriam se formado da reação química entre amônia, metano, dos gases da atmosfera primitiva, né, através das descargas elétricas. Né? E aí teria se formado os primeiros compostos orgânicos e dali teria surgido as primeiras células. Né? E aí eles acreditam que a primeira célula poderia ser uma célula heterótrofa, né? Porque ela não teria condição de ser uma célula muito evoluída para conseguir produzir o próprio alimento. Né? Então, não poderia ser uma célula autótrofa. Bom, hoje nós vamos começar a falar de um outro assunto, que é sobre a composição química dos seres vivos. Tá? Aí a gente vai começar a falar desse assunto. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar a minha tela, o slide aí, composição química dos seres vivos? Estão conseguindo visualizar ou não? Tem? Hello? Sim. Sim. Então tá ok. Então, olha só. Então, os seres vivos, eles são formados por alguns elementos não, né? Basicamente, nós somos formados só de elementos químicos. Né? Então, quando a gente fala de química, praticamente tudo no nosso corpo é formado por elementos químicos. Né? E a gente vai falar desses compostos que formam o nosso organismo, que formam as nossas células. Né? Então, a composição química dos seres vivos. É claro que a gente também tem átomos que são os principais na composição do nosso corpo, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? Fósforo, nitrogênio, né? Então, são alguns átomos que a gente tem em maior quantidade no nosso organismo. Bom, só que aí a gente vai falar também dos elementos químicos que vão formar o nosso corpo, tá? Então, a gente quer saber, assim, qual a composição, né, que formam todos os seres vivos, de que todo ser vivo, qual a composição química de todo ser vivo, qual elemento que a gente vai ter na composição. Né? A gente vai ver que a composição química dos seres vivos, né, ela é bem complexa, né, e que a gente tem aí compostos que a gente chama de orgânicos e compostos que a gente chama de inorgânicos. Alguém que queria comentar alguma coisa? Um minutinho, parece que tem gente com o áudio ligado e eu não tá atrapalhando. Eu não tô escutando o que a senhora tá falando. Tem pessoas com áudio ligado? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá fazendo um barulho aqui, tá atrapalhando a voz da senhora. Tá, peraí. Deixa eu só ver aqui. E senhora, a internet da senhora caiu também, energia? A internet caiu, não voltava tão fácil. Não. Caiu a energia, aí depois que a energia ficou um tempinho fora, voltou a energia, aí a internet não voltava, não estava conectando. Não, agora, para mim, Então foi já. está todo mundo com o áudio desligado. Oi, voltei. Minha energia tinha caído aqui, só foi eu ou todo mundo? Não, comigo também caiu. Acho que foi geral. Deve ter sido Agora geral. parou o barulho, professora? Não tá fazendo todo mais. mundo tá com o áudio desligado. Tava geral, sem energia mesmo. Então, olha só. Engraçado, só acontece nas aulas boas. Então, vamos ver aqui, ó. Então, na composição química dos seres vivos, né? A gente vai ver que os seres vivos, né, na célula, né, no nosso corpo em si, né, a gente vai ter alguns compostos que são chamados de compostos orgânicos e outros chamados de compostos inorgânicos. Assim, eu gosto de colocar, para ficar mais fácil da gente lembrar, assim, os compostos orgânicos são aqueles que um organismo, que o meu corpo consegue fabricar, ou o corpo de um outro ser vivo. Por exemplo, DNA. DNA é um composto orgânico, e ele não é feito na natureza, e eu pego ele da natureza e vou comer para adquirir DNA. Então, DNA, ele é feito por um ser vivo. Cada ser vivo tem o seu DNA. Né? Ele veio lá dos meus pais, né? Mas ele é feito pelo próprio organismo. Tá?
Então, os compostos orgânicos são aqueles que os seres vivos conseguem produzir. Por exemplo, vitaminas. As plantas conseguem produzir as vitaminas, né? O nosso corpo também consegue produzir vitaminas. A vitamina D, né? Não são todas, mas a vitamina D o nosso corpo consegue produzir. E aí a vitamina é um composto orgânico. As substâncias inorgânicas ou compostos inorgânicos são aqueles que os seres vivos não conseguem produzir. E o que compõe o meu corpo, né? De que o meu corpo é composto, mas ele não consegue produzir? Por exemplo, água. Né? O nosso corpo, grande parte dele, né? Mais de 70% da nossa massa corporal é água. E a água não é produzida por nenhum ser vivo. Então, ela é um composto inorgânico. Então, compostos orgânicos, a gente vai ver que os seres vivos conseguem fabricar, né? Pode ser que eu não consiga fabricar todos, mas tem uma planta, um outro animal, ou uma bactéria, algum ser vivo que consegue produzir. Então, compostos orgânicos ou substâncias orgânicas são aquelas que os organismos vivos conseguem fabricar. Substâncias inorgânicas são aquelas que são produzidas na natureza, e aí elas são a água e os sais minerais. Então, aqui a gente tem, né, os componentes químicos, né, que são semelhantes em todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos, seja uma planta, seja uma bactéria, seja o homem, seja um cão, qualquer ser vivo, ele tem esses compostos. E aí, esses compostos são divididos em dois grupos. Nos compostos inorgânicos, compostos ou substâncias, a gente pode falar, tá? E os compostos ou substâncias orgânicas. Então, os inorgânicos são água e sais minerais. Então, os inorgânicos é aquele que o meu corpo não consegue produzir, nem o corpo de nenhum ser vivo. Os orgânicos são carboidratos, lipídios, proteínas e ácido nucleico. O que é ácido nucleico? É o DNA e o RNA. Tá? Então, até para a gente ver, um vírus, ele tem um ácido nucleico, ele tem proteína, e ele nem é considerado por muitos autores como seres vivos, porque ele não tem célula, mas ele tem essa composição. Tá? Água está presente em todos os seres vivos, sais minerais, aliás, todos esses compostos que a gente colocou, esses 6 aqui, né? Água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, estão presentes em todos os seres vivos. Tá? Então, a água, lógico, a gente já sabe, né? A gente está sempre bebendo, ingerindo, a gente sabe o que é. Sais minerais seriam o quê? Por exemplo, cálcio, ferro, potássio, sódio, isso são sais minerais. Tá? Carboidratos são os açúcares, as massas. Lipídios são as gorduras. Tá? Proteína, a gente tem um monte de proteína, basicamente quase tudo no meu corpo é proteína. E proteína, eu vou ter lá proteínas que dá elasticidade para a minha pele, chamada de elastina, que dá a firmeza para a pele, né? O colágeno também, tá? Queratina, que forma lá a nossa unha, tá? Ácidos nucleicos, são DNA e RNA, tá? Então, a gente falou alguns exemplozinhos. Então, os compostos do nosso corpo são esses 6 compostos. Então, tem os inorgânicos e tem os orgânicos. Inorgânico, meu corpo, nem o corpo de outro ser vivo consegue produzir. Ele é extraído da natureza. Pode falar. Eu entrei agora que aqui em casa acabou a energia. Certo. Agora que consegui voltar. Não, tranquilo. Acabou a energia para todo mundo também. Aqui também tinha acabado. Tá? Não tem problema não, tá? A gente está falando, então, da composição química dos seres vivos. Tá? Então, o ser vivo, a nossa célula, o nosso corpo, é formado por 2 grupos de compostos, os inorgânicos e os orgânicos. Então, compostos inorgânicos são água e sais minerais, e os orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas e ácido nucleico. Tá? Não tem nada não, que eu acho que hoje o negócio foi bagunçado para todo mundo. Então, aqui, a composição química da nossa célula. O que a gente mais tem na nossa célula, ou eu posso falar geral no meu corpo, né? Água é o composto que a gente tem maior, ou substância que a gente tem maior quantidade no nosso organismo. Então, a água, ela vai variar de 75% a 85% do nosso corpo, da nossa massa corporal, é água. Então, a maior composição que a gente tem é justamente de água. Proteínas. Claro que essa quantidade de água, né, ela pode variar também devido à espécie do ser vivo. A gente vai falar disso mais para frente. Tá? Proteína.
Em média, os seres vivos têm de 10 a 15% do seu corpo formado de proteína. Então, o primeiro composto que a gente tem em maior quantidade é a água, que é um composto inorgânico. Depois vem proteína, que é um composto orgânico, que é o meu corpo que fabrica. Tá? Depois a gente tem lipídio, que são as gorduras. A gente tem cerca de 2 a 3% de lipídio. Depois vem carboidrato, cerca de 1%. Carboidratos são os açúcares, as massas. Tá? E lembrando uma coisa, só já a gente já saber uma coisa. O carboidrato, por exemplo, quando eu como muita massa, muito pão, né? Ele é um carboidrato. Ele se transforma em lipídio, tá? Então, a gente pode até falar assim, mas eu não como tanta gordura, por que eu tenho mais gordura do que carboidrato? O carboidrato, ele pode ser transformado no nosso corpo em lipídio, tá? Tanto que tem até um tipo de lipídio, que até no meu caso acontece muito isso, quando eu faço exame, porque eu sou apaixonada em pão, gosto demais de comer pão, né? Aí eu como muito pão, e aí o pão, as massas, né, elas se transformam em gordura, e tem um tipo de lipídio chamado triglicérides, né, que quem come muita massa, como eu, gosta muito de pão, esse triglicérides, que é um tipo de lipídio, ele é muito alto, tá? Então, por exemplo, eu tenho que sempre controlar na minha alimentação, diminuir a quantidade de massa, eu não gosto muito de gordura, quase não como, mas esse triglicérides, que é um lipídio, eu tenho ele alto, porque eu gosto muito de massa, muito de pão, e aí eu tenho essa gordura alta, porque o carboidrato, no nosso corpo, se a gente não queimar, não fizer um exercício, não queimar, ele se transforma em lipídio. Aí um tipo de lipídio chamado triglicérides. Outro composto que a gente tem são os ácidos nucleicos, que a gente tem também 1%, e sobrou 1% aí das outras substâncias. Que outras substâncias são essas? Sais minerais e as vitaminas, tá? Então, a gente tem água no nosso corpo, 75% a 85%, tem algumas variações que a gente vai estudar por quê. Proteína, né, é o segundo maior composto, depois vem lipídio, e aí depois vem carboidrato, ácido nucleico e vitamina. E sais minerais é o que a gente tem em menor quantidade. Só que é interessante e é importante saber que, mesmo sendo em menor quantidade as vitaminas e os ácidos e os sais minerais, se eles faltam, o nosso corpo apresenta alguma deficiência. Na verdade, os sais minerais e as vitaminas, o nosso corpo faz o seguinte, ele absorve só aquilo que precisa. Se eu ingerir em maior quantidade, ele joga fora. É tipo eu pensar o seguinte, vamos pensar assim, vitamina C, que é uma vitamina mais conhecida de todo mundo. Então, vitamina C eu tenho uma laranja, limão, frutas cítricas, por exemplo. Então, eu chupei lá 2 laranjas no meu dia, né? A quantidade de vitamina C que eu ingeri já tá bom. Se eu tomar, por exemplo, uma vitamina C lá, comprei lá, Cebion, né? Um nome de uma vitamina C. Um comprimidinho daquele contém a quantidade de vitamina C que eu preciso no dia. Se eu tomo um comprimido daquele e eu vou ingerir frutas que têm vitamina C, o meu organismo vai jogar aquele excesso de vitamina C fora. Ele só absorve aquele tanto que eu preciso, mas ele elimina. Se eu ingerir mais, ele joga fora. Vai sendo eliminado pela urina, tá? Então, ele elimina esse excesso. Ele só absorve aquele tanto, mas ele joga fora. Podia funcionar isso também para o carboidrato e para o lipídio, né? Mas não funciona. Quanto mais se eu ingerir lipídio, meu corpo absorve e vai armazenando. Se eu ingerir carboidrato, ele também absorve, vai armazenando e pode até transformar em lipídio. Tá? Mas nas vitaminas e nos sais minerais, o meu corpo só absorve aquele tanto que eu necessito, aquele tanto que eu preciso. Se eu ingerir mais, ele vai ser eliminado junto com a nossa urina ou com as nossas fezes. Né? Então, essa seria a composição química das células, os componentes que a gente tem dentro da célula e que seria no nosso corpo, né? A nossa composição do nosso corpo mesmo. Então, a gente vai começar a estudar os compostos inorgânicos, tá? E os compostos inorgânicos nós falamos agora, que são água e os sais minerais. Então, o composto inorgânico, ele não é produzido pelos seres vivos. Como assim? O meu corpo não fabrica água. O corpo de uma planta não fabrica água. Aí vocês podem até pensar assim, mas tem lá o coco da Bahia que produz água, né? No coco da Bahia tem água. Essa água que está ali não foi fabricada por aquela planta, tá? Aquela planta absorveu aquela água do solo e armazenou ali, tá? Para o desenvolvimento, né, daquele fruto ali. Deixa eu só abrir uma porta para o cachorro passar aqui. Então, olha
só. Então, água e sais minerais são compostos inorgânicos. O que quer dizer isso? São compostos que são retirados da natureza, tá? Bom, a água, então, ela é o componente mais abundante das células, é o que a gente tem maior quantidade no nosso organismo, né? A água, ela é formada por dois elementos químicos diferentes, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então, na molécula da água, eu vou encontrar 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, por isso que fica a fórmula lá H2O. Então, esse 2 quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios e o O eu tenho só 1 oxigênio, tá? Bom, a água ela tem várias propriedades que são fundamentais para a nossa vida, então ela é o elemento mais abundante no nosso corpo, e a gente poderia dizer que ela é o mais, assim, todos são extremamente importantes, mas ela é muito, muito importante. A gente poderia dizer que ela seria mais importante que os outros ainda. Porque se ela falta, por exemplo, se eu tiver uma falta de carboidrato, eu não corro o risco de morrer. Eu posso passar mal, ter uma hipoglicemia, mas eu não morro. Se faltar água, eu corro o risco de morte, né? Então, quer dizer, todos que faltam vai prejudicar a minha saúde, mas a água, né, é o que vai ser, assim, um prejuízo mais imediato, mais rápido, né? Então, ela é um dos principais. Então, aqui a gente vai falar agora das funções ou propriedades da água para os seres vivos. O que ela é importante para a gente, né? Qual que é a função dela? Aqui a gente tem um apanhado geral, né, do que a água é importante. Então, ela ajuda no transporte de nutrientes e oxigênio para as células. Como assim? Por exemplo, quando fala que ela ajuda no transporte de nutrientes e oxigênio para as células. O nosso corpo, a gente tem sangue que circula o corpo inteiro. E o nosso sangue, ele tem uma célula chamada hemácia, que transporta oxigênio, e no sangue, ele também transporta nutrientes. E o nosso sangue, ele é formado, grande parte dele é formado de água. Então, a água que está no nosso sangue, ela serve para transportar, ajudar a transportar os nutrientes, tá? Outra coisa, a água regula a temperatura corporal. Isso aqui todo mundo é notório. Por exemplo, a gente faz uma atividade física. A gente está parado, está tranquilo aqui. Mas se a gente começar a fazer um exercício, logo você começa a sentir sede, né? Por que eu sinto sede quando eu faço um exercício? O seu corpo, né, o seu cérebro manda uma informação que você tem que beber água para baixar a temperatura do corpo. Toda vez que a gente faz um exercício físico, o nosso corpo aquece, aumenta a temperatura. A gente bebe água, a gente sente sede para repor, né, a água que eu estou perdendo na atividade e abaixar a temperatura, regular a temperatura do corpo. Tá? A água também ajuda no funcionamento do intestino, né? Então, o intestino, a pessoa que ingere pouca água, o intestino fica com as fezes muito ressecadas e fica difícil, né, na evacuação. Tá? Outra coisa, lubrificação das articulações. Então, as articulações, ou que a gente fala de juntas, né, a articulação entre um osso e outro, a gente tem um líquido, que é o líquido sinovial. Esse líquido, ele é basicamente formado de água e uma proteína que dá uma aparência para ele, parecendo uma babinha, tá? Então, esse líquido é basicamente água. E ele serve para quê? Lubrificar a articulação. Se eu perder esse líquido na articulação, eu vou ter uma tendência a ter um atrito entre um osso e outro. Na verdade, no começo vai ser entre a cartilagem que está revestindo o osso, né, com o outro osso aqui, ó. E aí vai desgastando a cartilagem, aí depois vai passar para o osso. Então, eu preciso desse líquido, que é basicamente água, que vai lubrificar as articulações. Outra coisa importante é que compõe, então, em torno de 75% dos músculos. Então, 75% do meu músculo é formado por água, né? Outra coisa importante da água, que ela compõe em torno de 75% do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro tem uma quantidade bem grande e tanto ao redor dele, a gente tem as meninges, que são membranas, e entre essas membranas existe um líquido, que é basicamente água, que é o líquido cefalorraquidiano, que ele vai, tipo, funcionar como se fosse o cooler do computador, ele vai refrescar o nosso encéfalo, tá? O nosso cérebro, tá? Outra coisa, a água, ela umidifica o ar para a respiração. Então, toda vez que a gente vai respirar,
esse ar que entra no nosso corpo, eu preciso de água para umidificá-lo, tá? Então, mais uma função da água para o nosso corpo. A água também ajuda a transformar a comida em energia. Então, eu preciso da água para fazer a quebra dos nutrientes, para fazer, quando eu como alguma coisa, o alimento é quebrado na presença da água, tá? A água também tem a função de proteger os nossos órgãos vitais, né? Ela ajuda na absorção de nutrientes, tá? E ela compõe cerca de 83% do nosso sangue, que é o que a gente falou no comecinho. Então, para a gente ver, a água é extremamente importante para o nosso corpo. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre hidratando o nosso organismo, né? Então, a água é um dos principais compostos que a gente tem, né? E ela é muito importante porque ela tem várias funções no nosso organismo. Uma função que não está aqui, mas que também é importante, é que a água ela retira do nosso corpo as impurezas. Então, tudo aquilo que é impureza, que é sujeira que está no nosso organismo, a água que vai retirar. E isso vai passar pelos rins. Aí, por exemplo, a importância da gente beber muita água, né? Se eu bebo pouca água, essa impureza é como se eu pensasse que ela vai ficar mais grossa, mais sujeira, tá? E aí, essa sujeira pode acumular nos seus rins e causar um dano para esse órgão. Quando você bebe muita água, essa sujeira ela fica diluída, tá? E aí é mais fácil dela ser eliminada. Tá? Então, por isso que a importância da ingestão de água, né? Da gente estar ingerindo uma quantidade alta de água, né? A gente tem que beber no mínimo, né, de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, isso no mínimo. Eu sei que é muito difícil, porque eu tenho dificuldade de beber água, mas a gente tem que se esforçar, né, para beber bastante água, porque ela é muito importante para a gente. E até na questão do corpo, né, da aparência, né, os cabelos, a pele fica mais hidratada, a questão da água. Então, por exemplo, quando a gente fala lá, eu vou hidratar meu cabelo, né, o mais importante de hidratar a pele e cabelo é pela ingestão de líquidos, tá? Pela ingestão de líquidos, porque vai hidratar de dentro para fora, tá? Então, passar o creme em si, né, ajuda muito pouco. O que mais ajuda nessa hidratação que a gente fala seria a ingestão de água, tá? Bom, eu acho que praticamente hoje a nossa aula vai ficar quase que só nisso, né? Porque o nosso tempo, a gente perdeu grande parte dele porque é a falta de energia, né? Mas o que